Ludmila, para começar, de outra forma, nessa quinta-feira, o Dorival Júnior foi apresentado finalmente como técnico da seleção brasileira. Agora é oficial e falou pela primeira vez, né? Falou, Thaís. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente no Prime. Colocou até já a jaquetinha ali da seleção e é então o novo técnico. O treinador posou ao lado do presidente Edinaldo Rodrigues e depois já deu a sua primeira coletiva como mandante da seleção. Entre os assuntos, o Dorival reforçou várias vezes que a seleção brasileira precisa se reconectar com o povo. Vamos ouvir. A seleção brasileira tem um novo técnico. Dorival Júnior é um velho conhecido de muitos clubes brasileiros e agora, aos 61 anos, dá o maior passo da carreira assumindo a seleção pentacampeã do mundo. E o primeiro objetivo, segundo o próprio Dorival, é devolver a amarelinha ao povo e amar essa camisa acima de tudo, como o mestre Zagallo ensinou. A partir de agora não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Eu acho que a lição que Zagallo nos deixou é uma lição que tem que ficar guardada para o resto da vida de todos nós que somos profissionais do futebol. Tem que preferenciar o atleta que venha à seleção brasileira. Ele não pode deixar de ter essa gana, essa garra e essa vontade de querer ganhar a todo momento. Dorival Júnior pavimentou o caminho até chegar à seleção em 22 anos de carreira como treinador e passagens por gigantes brasileiros. No total, o técnico já comandou 20 clubes e conquistou 13 títulos. Além de ter vencido os estaduais catarinense, pernambucano, paranaense, gaúcho e paulista, Dorival soma títulos nacionais e continentais. Conquistou a Série B em 2009 e a Copa do Brasil 3 vezes. Em 2010 com o Santos, em 2022 com o Flamengo e em 2023 com o São Paulo, um título inédito para o clube. Além disso, levantou a taça da Recopa Sul-Americana em 2011 com o Inter e da Copa Libertadores em 2022 com o Flamengo. Quando aceitou o convite para a seleção brasileira, Dorival já estava montando o elenco do São Paulo para a temporada de 2024. Todos os jogadores que foram contratados pelo São Paulo foi com aceitação da diretoria, não foi uma montagem do Dorival especificamente, não. Nós montamos o São Paulo numa condição em que qualquer treinador que ali esteja possa fazer aquilo que bem entender. Troquei o São Paulo, eu estou vindo para uma seleção. Não é um convite, é um chamado. Na apresentação, o técnico evitou comentar o momento político turbulento da CBF. É uma área que eu não entro, me desculpem, tenho a confiança do presidente de que eu esteja aqui à frente a partir de agora para preparar a equipe, visando ganhar jogos, buscar os melhores resultados possíveis. O primeiro compromisso de Dorival à frente da seleção vai ser o amistoso contra a Inglaterra no dia 23 de março. Mas o técnico já deixou claro que pretende olhar com mais carinho aos jogadores que atuam no Brasil. Porque o nosso campeonato ele é tão difícil quanto qualquer um lá fora, talvez até mais em muitos países. E nós, às vezes, não damos conta do valor que tem cada profissional que aqui está. Então, que se preparem, porque eu vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro. É isso, boa sorte para ele. O Dorival elogiou bastante o futebol brasileiro e passou por vários assuntos importantes. A gente convidou o jornalista Arnaldo Ribeiro para analisar essa primeira coletiva do Dorival. Vamos ouvir. Primeiro dia de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Olha, pelo teste da entrevista ele passou. Boa entrevista. Falando de coisas pessoais, do desejo, do sonho de dirigir a seleção, falando com propriedade sobre o momento ruim da seleção brasileira, da falta de conexão com o torcedor, falando dos principais jogadores, da questão do Neymar, da ausência do problema dele com o Neymar lá atrás, projetando acerto rápido para um time que está bem desgastado e vem de maus resultados. Então eu acho que na primeira, aquela característica de apagador de incêndio, de bombeiro, apareceu também na seleção brasileira via Dorival Júnior. E no campo, o principal desafio, ele sempre foi um bom acertador de carros logo no início. Ele consegue consertar coisas rapidamente. E teve também até a citação
ao São Paulo, o clube que ele deixou recentemente, provocando uma certa celeuma, falando que a formação do elenco do São Paulo é ideia dele e também da direção, e que qualquer treinador que vier assumir o São Paulo, no caso agora o Thiago Carpini, vai receber um elenco bom, preparado, e que não foram escolhas pessoais dele, os jogadores do São Paulo, e sim escolhas coletivas junto com a diretoria. Ou seja, acho que se não agradou exatamente a São Paulinos pela saída recente, a primeira entrevista do Dorival como técnico da seleção foi um sucesso quase que total. E o Dorival já chega na seleção tendo que resolver uma confusão do passado, como o Arnaldo destacou ali pra gente. Muito antes de chegar à seleção, o Dorival Júnior teve um problema com o Neymar. Em 2010, quando dirigiu o Santos, o técnico discutiu com o atacante durante uma partida do Campeonato Brasileiro. Depois do ocorrido, o Dorival acabou sendo demitido do clube às vésperas de um clássico contra o Corinthians, quando pretendia vetar o Neymar da partida. Na coletiva de hoje, o técnico minimizou esse ocorrido e falou sobre o atual momento do Neymar. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando, a diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva.